Bom, a gente está aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos para terminar o nosso conteúdo de genética, ok? A gente hoje vai falar sobre pleiotropia, interação gênica qualitativa e epistasia. E também no final a gente vai comentar sobre interação gênica quantitativa. Bom, pessoal, primeiro de tudo, o que é pleiotropia? Na pleiotropia, nós vamos ter um par de genes que vai definir mais de um fenótipo. Ou seja, a expressão desses genes vai nos dizer informações sobre mais de um fenótipo. Até agora a gente viu genes que codificam para um fenótipo apenas. Ou então para a cor dos olhos, para a cor da pele, para isso, aquilo. E a gente vai ter, agora, nesses casos especiais, genes que atuam definindo mais de um fenótipo. A gente tem aqui a síndrome de Marfan, beleza? E a fenilcetonúria, que é o caso que está explicado aqui no livro, beleza? Na fenilcetonúria, por exemplo, você vai ter a expressão de um gene que ele vai atuar conduzindo um defeito em uma enzima que a gente possui, que é a fenilalanina hidroxilase. Essa enzima, quando ela possui esse tipo de defeito, ela vai levar a uma doença em recém-nascidos, onde você vai ter alterações no tom de pele da criança e nas estruturas, se eu não me engano, perdão, nas estruturas, nesses órgãos anexos, mãos e pernas, nas extremidades dessas estruturas, beleza? Então a criança ela tem defeitos tanto na produção dessa enzima que vão levar a problemas na pele, a criança costuma nascer com a pele um pouco mais clara do que o usual, e problemas nas extremidades, beleza? Bom, então a gente viu que ela condiciona para um efeito, um fenótipo na pele e para um fenótipo nas estruturas corporais, por exemplo. A gente entra agora na interação gênica, onde não há epistasia. A gente vai ver mais para frente o que é epistasia, mas por enquanto vamos ficar só aqui na interação gênica. Nesse caso, sem epistasia, nós vamos ter dois ou mais pares de gene que codificam para um mesmo fenótipo. Percebam que a interação gênica ela é o contrário da pleiotropia. Na pleiotropia, um mesmo gene codifica para mais de um fenótipo, enquanto na interação gênica, mais de um gene vão codificar para o mesmo fenótipo, vão ter influência sobre um mesmo fenótipo. Nesse caso aqui, o fenótipo que a gente vai olhar é a cor das penas, da plumagem desses periquitinhos aqui, que a gente conhece como periquito namorado, beleza? Eles são extremamente comuns aqui para a gente, como pets, né? E o que acontece? O gene A, ele vai codificar para a presença ou para a ausência da melanina azul. A presença da produção dessa melanina azul, ela vai ser dominante sobre a sua ausência. E o genótipo aqui, B, ele vai codificar para a produção desse outro pigmento aqui, a psitacina, e ela também vai ser dominante sobre a ausência dessa produção. Nesse caso aqui, a gente não tem inibição desse genótipo e desse outro genótipo aqui, do A e do B. Por isso, a gente diz que não há epistasia aqui. Antes da gente começar, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, caso alguém não saiba. Percebam que aqui, ó, no genótipo, a gente não tem os dois alelos, a gente tem uma linhazinha aqui embaixo. O que essa linhazinha significa? Que não importa qual é o outro alelo, o efeito fenotípico vai ser o mesmo, entendeu? Então aqui, mesmo se ele for azão-azão ou azão-azinho, não vai fazer diferença aqui no fenótipo da plumagem dos periquitos. Percebam que até aqui embaixo ó, você tem todos os genótipos possíveis, beleza? A gente bota essa linhazinha para simplificar, para você não precisar ficar escrevendo várias vezes a mesma coisa. E como que acontece essa interação gênica? Como é que esses dois pares de genes aqui, eles vão atuar sobre a mesma característica? Quando a gente tem o genótipo dominante para melanina e para psitacina, percebam, a melanina vai conferir a cor azul e a psitacina a cor amarelada. Quando a gente tem os dois dominantes aqui fazendo seu efeito, como é esse caso aqui, você vai ter a mistura da cor azul com a cor amarela. E aí você tem os periquitos com a plumagem verde. Quando você tem aqui o genótipo azão dominante e o genótipo Bzinho recessivo, aqui ó, a ausência da psitacina, você não vai ter a produção de pigmentação amarela.
Então, a pigmentação que prevalece é a pigmentação azul, que está sendo expressa aqui, ok? Quando você tem a relação inversa, a ausência da melanina e a produção de psitacina, você tem a ausência da cor azul e a prevalência da cor amarela. Aqui, ó. E no final, quando você tem a ausência tanto da melanina quanto da psitacina, você tem os indivíduos brancos ou albinos, beleza? Então aqui a gente vê como que esses pares de gene codificam para a mesma característica, mas sem ocorrer inibição de um gene para o outro, ok? Agora, a gente começa a ver as interações onde ocorre epistasia. São aquelas onde um par de alelo, que a gente vai chamar de alelos epistáticos, inibe a manifestação de outro gene, que são os hipostáticos, aqueles que serão inibidos, beleza? Só que o que acontece? Aqui não é uma relação de dominância usual, porque a gente está falando de genes que ficam em locos gênicos diferentes, beleza? Eles ficam em locais diferentes do mesmo cromossomo. Temos a epistasia dominante que ocorre na pelagem dos gatos pretos e brancos. O que acontece aqui? A gente tem um gene pesão que vai condicionar o pelo preto, a cor preta do pelo, enquanto o gene recessivo pezinho codifica para a pelagem branca. Esses são os genes que definem a cor propriamente dita do pelo do gatinho aqui. E nós temos um outro par de alelos, que são os alelos isão e izinho, que trabalham como inibidores da expressão desses alelos P. E essa inibição ela vai ser dominante. O que significa isso? Que quando a gente tiver o alelo isão, nós vamos ter a inibição da produção do pigmento do pelo aqui. Então, o indivíduo nasce branco, beleza? Agora, quando a gente tiver a relação recessiva desses inibidores, a cor do pelo vai ser codificada normalmente. Para que a gente entenda melhor, prestem atenção. Quando a gente tem o gene dominante P para a cor do pelo preta e o gene dominante isão, que é o inibidor, não importa qual seja o genótipo aqui. Se você tiver o inibidor, a pelagem vai ser branca. Ele vai inibir a produção de pigmento. Agora, aqui a gente tem o alelo Pzão codificando para a cor do pelo preta e nós temos o inibidor recessivo, ou seja, essa inibição não vai acontecer, vai permitir que tenha a pelagem preta. Temos aqui agora a pelagem preta passiva, né? Passiva não, recessiva, ou seja, já não vai ter produção mesmo de pelagem preta, e o inibidor ativo, ou seja, a pelagem vem branca de qualquer forma. E quando a gente tem ambos recessivos, a pelagem vai ser branca, porque nem o inibidor vai estar atuando e nem o gene dominante para a cor do pelo preto, ok? Então aqui, se vocês repararem, os gatos de cor preta, eles são muito mais raros do que os gatos de cor branca. Espero aqui essa inibição acontece sempre de forma dominante, nesses casos de epistasia dominante aqui. Temos casos também de epistasia recessiva, onde ocorre o inverso do que acontecia com os gatos. Aqui a gente tem essas três cores de labradores aqui. E o que acontece? Os alelos Bzão e Bzinho condicionam a pelagem da cor preta e da cor chocolate. A cor preta, essa última aqui, ela vai ser dominante sobre a cor chocolate, que é esse marronzinho aqui, que está como o mais próximo da câmera aqui, beleza? Então, a cor preta é dominante, enquanto a cor chocolate é recessiva, beleza? Condicionada pelo gene Bzão e Bzinho. E nós temos os alelos inibidores, que são os alelos Ezão, que condicionam o alelo Ezão, ele vai permitir que a cor seja expressa, enquanto o alelo Ezinho, ele vai inibir a pelagem a produção desses pigmentos preto ou chocolate, fazendo com que o labrador nasça com a cor dourada, beleza? Esse amarelinho do meio aqui. Só que aqui, diferente dos gatos, o alelo Ezão ele não vai inibir a produção de pigmento. Ele vai permitir essa produção. A gente só vai ter uma inibição aqui quando a gente tiver duplo recessivo, homozigose recessiva. A gente está falando de uma epistasia recessiva agora. Então, quando a gente tiver o alelo Bzão e o alelo Ezão, a gente vai ter a pelagem preta. Temos a produção aqui do pigmento preto, que é dominante, e temos aqui a inibição, temos aqui, né, a dominância sobre o inibidor. Então, a gente permite a produção da pelagem preta. No caso onde a gente tem o Bzão produzindo a pelagem preta e o Ezinho aqui, ó, percebam a inibição recessiva acontecendo aqui, a pelagem ela nasce dourada, independente do genótipo que esteja aqui no primeiro alelo.
Quando a gente tem os alelos recessivos aqui, que dariam, na teoria, a cor chocolate, e nós temos o exão, nós vamos permitir a pelagem chocolate acontecer. O exão aqui está impedindo a inibição. E quando tivermos duplo recessivo, a pelagem vem dourada novamente. Uma coisa extremamente interessante aqui é o seguinte. Esse primeiro alelo, ele condiciona para a produção de pigmento na pele e no pelo do cachorro, ok? Enquanto esse inibidor, ele só inibe a pigmentação do pelo do cachorro. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, no segundo caso, a gente tem um cachorro de pelagem dourada. Mas como a gente tem o bezão produzindo pigmento na pele do cachorro, o focinho desse cachorro pode acontecer de ele sair preto também, sair como esse primeiro aqui. Então, você pode ter um labrador chocolate, um labrador dourado, com o nariz com o focinho preto, beleza? E a mesma coisa acontece no chocolate. Perceba que o focinho desse labrador aqui da nossa foto, ele é idêntico a esse focinho aqui. Ele é marrom, beleza? Ele não é um focinho amarelado. Então, provavelmente, a gente está vendo esse caso acontecendo aqui, ó. Esse último genótipo acontecendo, beleza? Isso é interessante, né? E nós vamos ter aqui, por último, a interação gênica quantitativa. Enquanto os casos anteriores eram qualitativos, ou seja, a relevância era toda no tipo de gene e não na quantidade de genes, tanto que vocês percebem que a gente usa muito isso aqui, ó. Não importa quem sejam os genes que estejam nesses intervalos aqui, o resultado vai ser o mesmo. Aqui, a gente vai dar importância à quantidade de genes que estão acontecendo. No caso dessa interação gênica aqui, a presença de genes que a gente chama de aditivos determina a intensidade do fenótipo. Ou seja, quanto mais genes aditivos, mais intenso, mais presente vai ser aquele fenótipo. E o principal exemplo aqui para a gente é a cor da pele dos dois seres humanos. Eu vou primeiro explicar a tabela e depois eu vou fazer esse adendo aqui na direita, tá? A gente tem os genes aditivos, nesse caso, que são os genes dominantes azão e os genes bezão. Então, quanto mais genes dominantes nós tivermos aqui nesses genótipos, mais intensa vai ser a cor da pele dos indivíduos, onde o duplo dominante determina a pele negra mais intensa, mais presente, ok? Enquanto o duplo recessivo, a pele mais clara. Lembrando que esses genes só dizem respeito à tonalidade da pele, apenas isso. E aqui a gente está desconsiderando, né, que o fenótipo sofre influência do ambiente. A gente está tentando deixar mais padronizado para a gente conseguir estudar. Mas, obviamente, que isso daqui, nem todos esses genótipos vão expressar o mulato escuro, por exemplo, da mesma forma, porque esse fenótipo ele é influenciado pelo ambiente. Percebam o seguinte, quando a gente não tem nenhum dominante, a gente vai ter a cor da pele branca. Quando a gente tem um gene dominante em ambos os alelos, a gente tem uma pele que a gente chamava antigamente de mulato claro. Seria a pele branca com uma tonalidade um pouco mais escura. Com dois dominantes, percebam que a gente já tem uma tonalidade de mulato médio, ok? Mas isso quando a gente tem dois dominantes aqui, independente do ambiente. E a gente chama essa tonalidade de mulato médio de púrpura também, beleza? Bom, quando a gente inclui mais um gene aditivo, a gente tinha 2 genes aditivos em cada indivíduo aqui, a gente agora tem 3 nesses casos aqui, a gente já tem uma outra tonalidade e, por último, quando a gente tem todos os genes sendo aditivos, a gente tem a tonalidade mais escura. Então, esse caso aqui é um caso onde a quantidade de genes aditivos influencia na intensidade desse fenótipo. Só que aqui a gente está usando uma nomenclatura uma expressão chamada mulato. Essa expressão aqui, ela não é mais utilizada na ciência, porque se vocês repararem até pela qualidade da tabela, é uma tabela antiga e essa classificação, ela é obsoleta. Por quê? A palavra mulato, ela tem cunho depreciativo. O que significa isso? Antigamente, em épocas onde ainda se tinha uma discriminação racial absurdamente intensa, utilizava-se a palavra mulato para se referir às pessoas que eram filhos de escravos e senhores de engenho. Ok? Por que utilizavam essa palavra? A palavra mulato, ela tem um radical mula. E a mula ela é um híbrido do cavalo com o burro. Ok? Ela é um animal que nasce desse cruzamento e ela não pode ter filhos, ela é estéril. Então ela não é uma espécie propriamente dita, ela é um híbrido. Então eles diziam
que os filhos de escravos com senhores de engenhos, que nasciam com uma tonalidade de pele mais clara do que a dos escravos e mais escura do que a dos senhores de engenho, eles eram híbridos, eram mulas, beleza? Só que isso era utilizado de uma forma extremamente pejorativa e depreciativa. Por isso, não se utiliza mais essa nomenclatura, beleza? Hoje em dia, a gente usa a classificação do IBGE, que determina que pessoas negras podem ser classificadas como pretas ou pardas, beleza? Isso, obviamente, com autodeclaração, e pessoas brancas como brancas mesmo, tranquilo? Só fiz esse adendo aqui porque, além do livro de vocês comentar isso, que eu acho extremamente relevante, eu estou utilizando essa nomenclatura aqui, mas porque essa tabela é antiga, beleza? Pessoal, a aula de hoje foi essa. Ah, esqueci até de comentar, aqui embaixo a gente tem as proporções, né? Coisas que a gente já estudou, 1/16, 4/16, isso aqui a gente já viu, então não há necessidade de eu ficar repetindo. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.